E se você acordasse no corpo de uma atriz famosa, casada em segredo com o maior astro do Japão, e ainda tivesse que lidar com fãs histéricos, escândalos na mídia, um suposto triângulo amoroso e uma sogra que mais parece uma vilã de dorama? Tudo isso enquanto tenta descobrir como, por todos os deuses do céu e da terra, você foi parar nessa bagunça? Então já se inscreve no canal, porque essa história tá cheia de confusão, romance e muita risada, e a sua inscrição ajuda demais pra gente continuar trazendo conteúdo como esse. Já deixa o like, que assim o YouTube entende que você quer ver mais histórias assim por aqui. Agora sim, senta aí, respira fundo, e prepara o coração. O mundo inteiro girava como uma máquina de lavar em velocidade máxima, havia cheiro de perfume importado no ar, uma música pop japonesa tocando ao fundo e uma dor fina na nuca que não fazia o menor sentido. A protagonista, até então conhecida como Sakura Fujimoto, acordou num quarto que parecia mais uma suíte de hotel 5 estrelas do que qualquer coisa parecida com a kitnet apertada onde ela morava antes do acidente. Ela piscou lentamente, tentando entender por que o teto era decorado com ouro e por que havia uma equipe de maquiagem posicionada ao redor da cama como se esperassem por uma estrela de cinema. Foi quando a mulher de coque justo e prancheta gigante disse, sem respirar, "Senhorita Yumi, temos ensaio às 9, por favor, precisamos começar o preparo de pele." Sakura olhou para ela, depois para o espelho enorme do lado da cama, e quase caiu para trás quando viu um rosto completamente diferente, sem nenhuma espinha ou olheira, com cílios que pareciam feitos à mão por fadas e lábios que claramente haviam visitado uma clínica estética. Ela levou a mão à própria boca e gritou, "Mas o que é isso? Esse não é meu nariz." E aí veio o segundo choque, a voz. Era mais suave, mais aguda, tipo aquelas cantoras que fazem propaganda de chá verde. A mulher da prancheta, sem nem piscar, apenas respondeu, "Tive uma recaída, né? Tudo bem, deve ser efeito colateral do detox de ontem." Sakura, ou melhor, Akamatsu Yumi, atriz famosa, lindíssima, e aparentemente casada em segredo com o astro mais intocável do Japão, Kurosawa Renji, havia oficialmente acordado em outro corpo. E pior, em outra vida. Ainda desorientada e agarrada à beirada do cobertor como se fosse seu último elo com a sanidade, Sakura, agora habitando o corpo de Yumi, tentou entender o que exatamente tinha acontecido. Sua última memória era estar dirigindo um carro velho num dia de chuva, batendo a cabeça no volante e gritando algo como "Eu só queria uma vida melhor", o que talvez tenha sido escutado por alguma entidade dramática do universo. Agora, ela estava dentro do corpo de uma atriz famosa que tinha mais seguidores no Instagram do que habitantes na cidade onde nasceu. E o pior, ela não podia contar pra ninguém. Se eu contar que troquei de corpo, vão me internar ou me escalar para um reality paranormal, pensou, tentando sorrir para a maquiadora que aplicava a base como quem pintava um quadro renascentista. Enquanto isso, o celular não parava de vibrar, mensagens de fãs, diretores, revistas de fofoca e um contato salvo apenas como marido com um emoji de gato. Sakura engasgou com a água tônica de limão siciliano quando leu aquilo. Casada? Em segredo? Com quem? Ela clicou no nome e apareceu a foto de um homem bonito demais para ser real, com um olhar mais sério do que um inspetor de imposto de renda, e o mesmo rosto que ela lembrava de ver em postés espalhados por todas as estações de metrô, Kurosawa Renji. Era como se um dorama tivesse ganhado vida, e ela fosse a protagonista sem roteiro nem ensaio. A única certeza que tinha, precisava descobrir tudo sobre essa nova vida, antes que o universo decidisse que era hora de mais uma troca inesperada. O telefone tocou pela terceira vez, e mesmo tremendo como uma gelatina de café, Sakura atendeu. Do outro lado, a voz de Renji era fria e direta como uma nevasca em Hokkaido. Você está atrasada. Não esqueça da coletiva às 13 horas. E desligou. Nenhum bom dia. Nenhum como você está após uma possível pancada cósmica. Nada. Ela ficou olhando para o celular como quem encara um micro-ondas explodindo e pensou, então é assim que o marido secreto se comunica? Que romântico. Com o coração batendo na garganta, ela foi escoltada por um assistente até uma van preta, onde sentou com as pernas juntas e as mãos suando como se estivesse indo para uma prova de matemática. Quando a porta da van abriu no hotel do evento, ele estava lá, alto, lindo, de terno impecável, com um olhar que parecia furar parede. Kurosawa Renji a olhou de cima a baixo e disse apenas, "Você está diferente hoje. Menos insuportável." E entrou no salão, deixando Sakura com cara de emoji confuso. A coletiva era para promover um filme novo em que ele era o protagonista e ela, a esposa perfeita, no roteiro e, aparentemente, na vida real também.
Durante as perguntas, ela só concordava com a cabeça, sorria nervosa e dava risadinhas falsas, o que estranhamente agradou os fãs. Renji, no entanto, parecia desconfiado. Essa mulher está me pregando uma peça, ele pensava. Sakura apenas tentava não desmaiar, tropeçar ou vomitar de nervoso. Ela sobreviveu, mas só de pensar que teria que voltar para casa e conviver com ele. Já queria outra batida de carro. Talvez um meteoro. Chegar em casa com um homem que tecnicamente é seu marido, mas que age como se você fosse uma funcionária pública barulhenta, não é exatamente o sonho de romance da maioria das pessoas, e muito menos de alguém que mal entende como trocou de corpo com uma celebridade. O apartamento era absurdamente grande, com decoração minimalista, cheiro de incenso importado e zero sinais de afeto. Não havia porta-retratos, nem fotos do casal, nem mesmo 2 pares de chinelo lado a lado, só um tapete caro e uma Alexa japonesa que dizia Irashaimase quando alguém entrava. Renji tirou o paletó, largou a pasta em cima da mesa e disse sem virar o rosto: "Tô no estúdio. Não me incomode." Sakura ficou parada na porta, segurando a bolsa de grife como se fosse uma batata quente. "Mas a gente não vai jantar? Tipo, juntos?" Arriscou. Ele a olhou como quem avalia uma pergunta de criança hiperativa e respondeu: "Você odeia comer comigo, lembra?" E saiu. Sakura se jogou no sofá branco com medo de manchar a almofada, olhou pro teto e murmurou: "Esse cara é um iceberg com cabelo bom." Passou o resto da noite vasculhando discretamente o apartamento, tentando encontrar alguma pista sobre a verdadeira Yumi, e descobriu que ela mantinha um diário digital com senha facial. Óbvio. Por que não uma senha de unicórnio telepático também, né? Bufou. Decidiu que o melhor a fazer era se fingir de silenciosa e discreta até entender o que diabo estava rolando. Mas uma coisa era certa: esse casamento era muito mais fachada do que parceria. E o clima em casa, mais gelado que a sobremesa de um restaurante caro. Enquanto Renji se trancava no estúdio como um artista amargurado de 27 anos com cabelo preto lisíssimo e expressão de quem carrega todos os boletos do mundo nas costas, Sakura decidiu que se fosse viver a vida de Yumi, pelo menos precisava conhecê-la. Revirou discretamente os armários, e por armários, entenda-se closets maiores que sua casa inteira, e encontrou centenas de vestidos, sapatos e cosméticos, mas nenhum sinal de, personalidade. A mulher era uma lenda viva na mídia, mas na vida real parecia um holograma de revista. Sentou no chão de mármore frio, ligou a televisão e digitou no YouTube: Akamatsu Yumi treta. Surgiram dezenas de vídeos. Yumi humilha stylist ao vivo, Yumi grita com repórter, Yumi joga champanhe na cara de colega. Sakura soltou um assobio e murmurou: "Menina, tu era uma mistura de diva pop com vilã de novela das 8. Mais tarde, com um balde de pipoca, que encontrou escondido num armário de limpeza, porque Renji aparentemente só comia quinoa, passou horas vendo entrevistas, premiações e flagras de paparazzi. Era uma aula prática de como não ser amada, mas também um espelho claro do porquê ninguém na casa confiava nela. Tá explicado porque ele me olha como se eu fosse um gremlin de salto, pensou. Pela primeira vez, teve empatia por Renji. Talvez aquele casamento secreto tivesse sido um erro de impulso, ou um contrato de imagem, ou uma maldição muito bem produzida. De qualquer forma, agora era ela quem estava no meio. E ia ter que fingir muito bem para não ser desmascarada. No dia seguinte, acordou cedo com o som de música clássica vindo da cozinha. Sim, Kurosawa Renji, 28 anos, cabelo preto impecável e cara de poucos amigos, estava preparando café, ou algo que parecia café, mas tinha cara de café de novela, com pratos alinhados e frutas cortadas geometricamente. Sakura apareceu na cozinha de pijama de seda, porque todos os pijamas da casa tinham mais glamour que o vestido de formatura dela, e arriscou um oiaiô gozaimasu bem tímido. Renji nem olhou. Tem evento de caridade às 11 horas. Estão esperando que você sorria e finja que se importa. Ela mordeu o pão com geleia que ele havia colocado na mesa e respondeu com a boca cheia: "E você vai fingir que me ama? Ou vamos deixar isso pro terceiro ato?" Ele a encarou com aquele olhar de samurai cansado e disse: "Você tá ensaiando algum personagem novo ou bateu a cabeça mais forte do que parece?" Sakura deu risada, tentando esconder o pânico. Era difícil manter a farsa com alguém tão observador, mas também era divertido. Era como atuar num dorama ao vivo, com um protagonista frio, lindo e que, no fundo, parecia muito mais triste do que bravo. Eles terminaram o café em silêncio, mas o clima estava menos congelado.
Talvez fosse o efeito da geleia de morango. Ou talvez, apenas talvez, Renji tivesse sentido uma pequena mudança em Yumi. E isso deixava inquieto. No carro a caminho do evento de caridade, Sakura olhava pela janela e tentava memorizar falas como se estivesse indo gravar uma cena de teste. Obrigada pelo carinho. É uma honra participar. Amo todos vocês. Coisas seguras que não causariam confusão. Pelo menos era o que ela esperava. Renji, ao lado dela, passava mensagens no celular como se estivesse comprando a bolsa de valores inteira. Quando chegaram ao local, um mar de fãs gritando nomes, flashes explodindo, e câmeras invadindo o ar cercaram os dois como se fossem parte da realeza pop. Renji estendeu a mão discretamente, e por um segundo, Sakura hesitou. Mas depois segurou. E, para surpresa de todos, deu um sorriso tão verdadeiro que os fotógrafos ficaram em silêncio por 2 segundos. Só 2. Mas foi o suficiente para criar o meme Yumi apaixonada, que explodiu na internet horas depois. Durante a coletiva, enquanto Renji falava sobre doações e incentivos à cultura, ela apenas sorria, acenava e segurava firme a mão dele por baixo da mesa. Quando perguntaram como estava o casamento, ela respondeu sem pensar, surpreendente. Renji olhou para ela, confuso, e pela primeira vez, pareceu intrigado. Ela sorriu ainda mais e sussurrou, improviso. Funciona para doramas, né? Ele soltou uma risada rápida, seca, mas genuína. Era pouco, mas era algo. Ao chegar em casa, Sakura decidiu procurar o nome de Yumi e Renji nas redes sociais, só por curiosidade. Arrependimento instantâneo. Existiam milhares de fanfics, vídeos de edição romântica, análises de olhares, até teorias de que o casamento secreto era na verdade uma fuga de um clã rival da máfia japonesa. Ela ficou presa por horas lendo títulos como O Amor entre Tapetes Vermelhos ou O Beijo que Nunca Foi Filmado, e deu gargalhadas com comentários do tipo, ela sorriu com o coração. Dá pra ver no frame 2 horas e 35. Sakura começou a responder anonimamente em alguns posts, talvez eles se amem mais do que imaginam, e ria feito criança fazendo travessura. O problema foi quando uma fã identificou o IP do comentário e começou a levantar suspeitas. A conta @arrozcomiyakisoba é da própria Yumi. Virou tendência. Renji entrou no quarto no meio da risada dela, viu a tela do notebook e murmurou, você é viciada em você mesma agora? Ela respondeu rindo, não, sou só uma versão melhorada. E ele saiu, balançando a cabeça, mas sorrindo no canto da boca. Talvez ele não estivesse tão imune quanto fingia. Na noite seguinte, enquanto Sakura estava enrolada em um cobertor gigante com máscara facial, esperando terminar a maratona de dorama que achou escondido na Netflix, a campainha tocou. Acho que não tô esperando entregador de sushi, pensou. Abriu a porta e quase derrubou o creme de chá verde que estava tomando. Lee Tanaka, ator famoso, 26 anos, cabelo preto bagunçado, sorriso irresistível, e suposto ex-namorado de Yumi. Você tá bem? Ouvi que você bateu o carro. Tá diferente, disse ele, entrando como se morasse ali. Sakura, em choque, tentou lembrar qual o protocolo de ex-namorados em vidas emprestadas. Tô viva. Quer dizer, bem, chá. Lee a encarou por um tempo e disse, tá mesmo diferente. Antes você me expulsava com uma chinelada. Renji apareceu logo depois, já em modo possessivo passivo-agressivo. O que ele tá fazendo aqui? O clima ficou tão denso que dava para cortar com um hashi. E Sakura só queria virar um travesseiro e desaparecer. Mas por algum motivo, aquele triângulo amoroso prestes a acontecer, deixava tudo mais emocionante. Como punição cósmica por estar fingindo ser alguém que não era, Sakura teve que comparecer a um jantar de gala com Renji, Lee Tanaka e mais 20 pessoas do alto escalão da indústria de entretenimento. O salão era chique demais, os pratos tinham nomes impronunciáveis e os talheres eram tantos que ela pensou em usar o Google para saber qual era o de peixe. Sentada entre os 2 homens mais bonitos e difíceis da noite, ela sorria e fingia entender piadas que claramente não eram para ela. Renji, ao seu lado, cochichava, para de rir assim, você nunca riu dessas piadas. E ela respondia, então talvez você nunca tenha me conhecido direito. Lee Tanaka brindava com ela e dizia, tá muito mais charmosa. Finalmente deixou a amargura. E ela engasgava com o espumante. No fim da noite, tiraram uma foto dos 3 juntos e a internet pirou. Novo casal à vista, triângulo confirmado, viraram manchetes.
Sakura só queria chegar em casa, tirar o salto e comer miojo. Mas no fundo, estava começando a se divertir com tudo aquilo. Depois do jantar de gala que parecia mais um episódio ao vivo de um reality romântico recheado de tensão sexual e rivalidades mal resolvidas, Sakura voltou para casa exausta, tirou o salto como quem arranca uma algema e se jogou no sofá de veludo com um suspiro tão dramático que poderia muito bem encerrar uma novela. Renji apareceu minutos depois, ainda de terno impecável, a gravata frouxa e o olhar cansado, mas mais humano. Você foi estranha, mas surpreendentemente carismática hoje, comentou, servindo-se de uma água mineral que provavelmente custava o preço do aluguel da Sakura original. Ela, sem perder a piada, respondeu, talvez a concussão tenha me deixado charmosa. Ele riu, de verdade, e aquilo foi novo. Pela primeira vez, os dois dividiram o sofá sem clima de interrogatório. Sakura puxou uma manta, ofereceu pipoca, e entre um episódio antigo de dorama e uma troca boba de piadas sobre entrevistas constrangedoras, os dois riram juntos, naturalmente. Quando ela caiu no sono com a cabeça encostada no ombro dele, Renji não se moveu. Ficou ali, olhando pro nada, sentindo aquele silêncio confortável que há muito não experimentava. E quando cochichou boa noite, Yumi, ela, meio dormindo, murmurou, eu sou diferente, você vai ver. E ele, sem entender, apenas sorriu. No dia seguinte, antes mesmo de abrir os olhos, Sakura ouviu o som inconfundível de notificações explodindo no celular, como se tivesse vencido na loteria dos escândalos. Ao desbloquear o aparelho, o susto. A imagem dela dormindo no ombro de Renji havia sido capturada por algum funcionário traidor e já estava circulando em todos os sites de fofoca com manchetes como o casamento secreto finalmente real, e Kurosawa Renji se rende ao amor. Ela soltou um grito abafado que acordou até o robô aspirador da sala. Renji apareceu na porta com uma cara de sono sexy e um copo de café. Você viralizou. De novo. Ela escondeu o rosto atrás do travesseiro e murmurou, eu nem assinei contrato para ser influencer de casamento alheio. O mais estranho era que ele não parecia irritado. Apenas resignado. Vai passar. Como tudo. Ela, no entanto, estava surtando internamente. A vida dela já era uma bagunça, mas agora estava sendo romanticamente exposta sem ao menos ter tido um beijo verdadeiro com o suposto marido. O problema não era mentira, era o fato de que, aos poucos, aquilo tudo estava se tornando real. E a pior parte, ela estava começando a gostar de ser a versão fofa da Yumi. Sakura sempre foi meio estabanada, mas aquela manhã foi especialmente desastrada. Enquanto revirava uma das gavetas da penteadeira procurando um creme facial, encontrou um pequeno envelope branco com sua nova caligrafia escrita em tinta dourada. Não confie em ninguém. O coração dela disparou. Era sério demais para ser uma pegadinha. Ela olhou ao redor, como se alguém fosse saltar de trás da cortina com uma câmera escondida. O envelope não tinha remetente, nem data, e parecia antigo. Era da verdadeira Yumi? Algum aviso esquecido? Uma brincadeira de mau gosto? Ela guardou o bilhete no bolso e tentou seguir o dia como se nada tivesse acontecido, mas sua cabeça girava em paranoia. Em todas as reuniões, ela observava os colegas com desconfiança. Será que alguém aqui sabe da troca? Pensava. Até Renji parecia diferente, mais observador. À noite, ao guardar os sapatos, achou outro envelope. O segredo está no contrato. Aquilo não era mais brincadeira. Tinha algo muito errado com a vida de Yumi. E ela estava prestes a se meter num drama muito maior que troca de corpos. Era o início de um mistério escondido sob o brilho das câmeras. Determinado a descobrir o que o contrato significava, Sakura decidiu improvisar uma investigação digna de um dorama escolar. Começou a vasculhar a casa discretamente, o que incluía fingir que estava limpando enquanto revirava gavetas e arquivos antigos, e passou a observar o comportamento de Renji com mais atenção. Ele parecia alheio, mas algumas vezes seus olhares duravam mais do que o normal, como se soubesse de algo que não dizia. Durante uma de suas buscas, encontrou uma pasta preta escondida no fundo do armário do estúdio dele, com o nome Contrato de Imagem e União. Ao folhear os papéis, caiu de cara no parágrafo que explicava que o casamento deles havia sido forjado por agências para preservar a imagem de Renji, após um escândalo antigo. Yumi tinha aceitado por dinheiro e estabilidade de carreira. Mas havia uma cláusula: caso alguma das partes rompa emocionalmente o acordo, o contrato perde validade imediata. E o que significava romper emocionalmente?
Sakura fechou a pasta, o coração martelando no peito. Ela estava no corpo de uma mulher que fingia amar o marido, mas estava começando a amar ele de verdade. E isso poderia ser o gatilho que destruiria tudo. Renji a convidou para jantar fora. Assim, do nada. Sem assessores, sem jornalistas, sem segundas intenções visíveis. Sakura ficou desconfiada, mas topou. Se arrumou com um vestido vermelho que encontrou no fundo do closet, simples, mas elegante, e prendeu os cabelos pretos em um coque meio torto que, estranhamente, ficou lindo. Quando saiu do quarto, Renji a olhou por 2 segundos a mais do que o necessário. Você está diferente. Ela sorriu. Já ouvi isso antes. Foram a um restaurante afastado, longe dos flashes, e conversaram como 2 conhecidos que estavam reaprendendo a se olhar. Ele contou de sua infância isolada, da mãe controladora, dos dias em que queria ser músico, não ator. Ela ouviu tudo com atenção, os olhos brilhando. Depois falou sobre seus sonhos de antes da troca, da vida simples, da vontade de ser ouvida de verdade. E pela primeira vez, sentiu que estavam conectados. Não por contrato, não por aparência, mas por algo real. Quando voltaram para casa, ele segurou a porta por um segundo, a olhou de novo e disse: se você tivesse sempre sido assim, acho que a gente teria se dado bem desde o começo. E naquele momento, Sakura não sabia mais se queria voltar a ser quem era antes. No meio da madrugada, enquanto rolava na cama tentando ignorar as borboletas no estômago causadas pelo jantar fora do script, Sakura ouviu um barulho vindo do estúdio. A curiosidade falou mais alto que o bom senso, e ela foi espiar, pé ante pé, como nos filmes de espionagem. Renji estava de costas, falando ao telefone, mas o que a paralisou foi a frase que ele disse antes de desligar. Não, ela está mudada. Não é mais a mesma. Eu não sei o que aconteceu, mas talvez seja real dessa vez. Sakura gelou. Ele tá falando de mim. Ou melhor, da Yumi. Ou dos dois. Ai meu Deus, ele sabe. Voltou pro quarto tropeçando na própria ansiedade, o coração acelerado como se tivesse corrido uma maratona. Deitou e fingiu estar dormindo quando ele entrou no quarto e parou por alguns segundos ao lado da cama. Será que ele sabia da troca? Será que ele estava fingindo que não sabia? Será que ele também estava se apaixonando de verdade, mesmo sem saber que aquela Yumi não era mais a antiga? Ela cobriu o rosto com o travesseiro e sussurrou baixinho: Universo, você só tinha um trabalho. Mas o universo, como sempre, estava ocupado demais rindo da situação toda. No dia seguinte, Lee Tanaka apareceu no set onde Yumi estava gravando uma cena de comercial de perfume. Ele chegou com aquele sorriso meio torto e o cabelo preto bagunçado de quem saiu de uma revista e caiu direto no caos da vida dela. Você tá diferente. Tipo, legalmente diferente, disse ele, sentando ao lado dela no camarim sem pedir permissão. Sakura tentou disfarçar o nervosismo, ainda mais quando ele encostou a cabeça no ombro dela e sussurrou: Vamos fugir? Só por uma tarde. Nada de fama, nada de fãs. Só eu, você, uma moto e um okonomiyaki. Ela engasgou com a própria saliva e respondeu com a elegância de quem está em crise existencial. Que? Mas ele já tinha puxado a mão dela, colocado um boné em sua cabeça e, antes que pudesse recusar, os dois estavam escapando pelos fundos do estúdio como fugitivos do amor. Andaram de moto pela cidade, comeram comida de rua, tiraram fotos em cabine de puricura e riram como adolescentes. Era leve, divertido, e por alguns momentos, Sakura esqueceu o drama, o contrato e até Renji. Mas ao final do passeio, Lee olhou para ela com seriedade e disse: Eu sei que você está escondendo algo. Mas mesmo assim, acho que estou me apaixonando de novo. Ela congelou. E o que antes era só um triângulo bobo, agora tinha virado um campo minado emocional. Se tem uma coisa que nenhuma comédia romântica perdoa, é a aparição repentina de uma sogra que parece ter saído diretamente do roteiro de um dorama daqueles bem dramáticos. Sakura estava em casa, tentando assar um bolo, sem sucesso, quando a campainha tocou. Abriu a porta e lá estava ela, Takayama Midori, a mãe de Renji, uma mulher com cabelo perfeitamente preso num coque firme, olhos que julgavam até o pó da madeira e um terninho que gritava autoridade familiar. Yumi, ela disse com um sorriso tão falso quanto uma bolsa falsificada, precisamos conversar. Sentaram na sala, e a conversa foi tudo, menos sutil. Você tem se comportado de forma inusitada.
quase simpática. Isso não é de você, ela começou. Sakura tentou rir, mas Midori continuou. Se está tentando conquistar meu filho com essa nova personalidade, saiba que não me engana. Conheço mulheres como você. Mudam a embalagem, mas o conteúdo continua o mesmo. Era o tipo de vilã que fazia até o sofá parecer desconfortável. Quando a visita finalmente terminou, Sakura se jogou no chão da sala e gritou em silêncio. Marido frio, ex-encantador e sogra do inferno. O que mais falta? Mal sabia ela que o universo ainda tinha muitas cartas para jogar. Após uma semana digna de uma novela completa, com direito a ex, sogra, moto, bilhetes misteriosos e contrato suspeito, Renji convidou Sakura para acompanhá-la a um evento beneficente, e dessa vez, pediu pessoalmente. Ela se arrumou com um vestido vermelho justo, cabelo preto solto em ondas leves e uma maquiagem suave, mas marcante. Quando desceu as escadas e o viu esperando na sala, de terno preto, o olhar preso nela por alguns segundos longos demais, soube que algo estava mudando. O evento foi tranquilo, sem escândalos ou flash constrangedores, e os dois agiram como um casal que se entende no silêncio. Na volta para casa, dentro da van com vidro fumê, o clima ficou denso. Ele a olhou nos olhos e disse: "Você sabe que está me deixando louco, né?" Ela respondeu com um sorriso tímido: "Sou só uma versão atualizada." Os rostos se aproximaram, os olhos se fecharam, e por um segundo, o beijo estava prestes a acontecer. Mas o celular dele tocou. Era a mãe. Sakura soltou uma risada nervosa, e ele murmurou: "Droga de cronograma familiar." E assim, o beijo que quase aconteceu virou mais um capítulo da novela que a vida deles havia se tornado. Na manhã seguinte, enquanto ainda tentava entender se o beijo não beijado significava algo real ou era só mais uma pegadinha do destino, Sakura acordou com o som de um miado vindo da sala. Saiu do quarto e encontrou um gato preto sentado no teclado do notebook de Renji. Até aí, tudo bem, se não fosse o detalhe de que o gato havia pressionado enviar em um e-mail que continha um vídeo de um ensaio antigo, onde Yumi gritava com o assistente, jogava água em uma produtora e ainda ameaçava rasgar o figurino. Sim, o gato basicamente cancelou a própria dona com um clique. O vídeo caiu nas mãos de um repórter fofoqueiro, viralizou em minutos e gerou mais uma onda de Yumi voltou a ser tóxica, que abalou os fãs. Sakura quase teve um ataque cardíaco. Tentou ligar para a assessoria, tentou explicar, mas nada adiantava. No fim do dia, foi Renji quem salvou a situação. Postou no próprio perfil: "Todo mundo tem dias ruins. A Yumi de hoje é alguém que merece uma segunda chance." O post teve milhões de curtidas. E ela chorou, porque pela primeira vez, alguém a defendeu, mesmo sem saber quem ela realmente era. Depois do post de Renji defendendo Yumi publicamente, a internet se dividiu entre os que acreditavam na mudança dela e os que achavam tudo encenação. Mas dentro de casa, o impacto foi maior do que qualquer comentário em rede social. Sakura olhava para ele de tempos em tempos, esperando que aquele homem de cabelo preto sempre impecável, tão controlado e racional, explicasse por que, afinal, a defendeu daquela forma. Ele, claro, não dizia nada. Até que numa noite chuvosa, no meio de um jantar improvisado com macarrão instantâneo, porque ninguém aguentava mais pratos gourmet, ele soltou do nada: "Acho que, tenho medo de você ir embora." Ela congelou no lugar. Ir embora tipo, da casa? Do jantar? Da vida? Ele desviou o olhar, desconcertado. Dessa versão sua. Dessa, calma, divertida, que sorri para todo mundo, até pro gato. A antiga Yumi nunca faria isso. Eu não sei quem você é, mas eu gosto disso. Sakura sentiu o chão balançar. Ele não sabia, mas sentia. E isso, de alguma forma, era ainda mais bonito. Ela segurou sua mão por cima da mesa e respondeu apenas: "Eu também tenho medo de ir embora." O silêncio entre eles foi confortável, quase poético. Pela primeira vez, eles não pareciam apenas um contrato. Pareciam um quase. Na mesma semana, surgiu uma figura do passado da verdadeira Yumi que ninguém esperava: Takamura Naoko, ex-assistente pessoal, que havia sido demitida 2 anos antes por motivos obscuros. Ela apareceu no prédio da produtora, exigindo falar com a atriz, afirmando ter provas de algo grande. Sakura, já com o coração pulando feito peixe fora d'água, decidiu encará-la. As duas se encontraram numa cafeteria discreta, e Naoko foi direto ao ponto: "Você não é a Yumi."
Eu te conheço bem demais. E você está errada demais. Sakura tentou se manter calma. Talvez eu só tenha mudado. Mas a mulher balançou a cabeça. Não. Você tem outro olhar. Outra forma de rir. A Yumi original. Ela não ri assim. Então veio a ameaça. Naoko disse ter gravações antigas, mensagens de voz e um contrato original que poderia acabar com toda a carreira de Yumi e Renji se fossem expostos. A menos que eu receba uma compensação. Era chantagem pura. E agora, além de ter que fingir ser alguém que não era, Sakura teria que proteger a vida dessa pessoa, de um escândalo que nem era dela. O nó estava cada vez mais apertado. E ela começava a se perguntar se conseguiria manter tudo em pé antes de tudo desmoronar. No meio de todo esse caos, veio um convite inesperado, uma participação surpresa de Yumi e Renji em um programa ao vivo de variedades, no estilo bate-papo engraçado e jogos bobos com celebridades. Era para melhorar a imagem do casal e mostrar que eles estavam bem, em clima leve. Sakura tentou recusar, mas Renji a encorajou. Você vai estar comigo. A gente dá um jeito. O programa começou com perguntas idiotas, como quem demora mais no banho, e quem ronca mais, até que veio o momento da brincadeira final, o jogo do beijo às cegas. Os dois foram vendados, colocados frente a frente, e o apresentador disse, se o amor é real, o beijo vai acontecer naturalmente. Era só uma brincadeira. Um show. Mas quando os dois se aproximaram, ainda vendados, o silêncio foi tão intenso que dava para ouvir o coração de ambos batendo alto demais. E então, o beijo aconteceu. Lento. Real. Profundo. Quando tiraram as vendas, os olhos se encontraram e ninguém sorriu. Foi sério. Foi íntimo. O estúdio inteiro ficou em silêncio. E pela primeira vez, não havia script. Não era improviso. Foi um beijo que nem os dois estavam prontos para sentir. Mas sentiram. O vídeo do beijo viralizou em segundos. Editado, remixado, com trilha sonora de dorama, com legenda em várias línguas, repostado por fãs e celebridades. Era o momento mais autêntico do casal que até então era visto como falso. Eles se amam de verdade, diziam os comentários. Mas o impacto não parou na internet. A agência de ambos passou a discutir um contrato de casal oficial, a imprensa exigia entrevistas, marcas queriam campanhas estreladas pelos dois. Renji estava calado, pensativo, evitando perguntas. Sakura, por outro lado, estava um furacão de emoções. Porque aquele beijo tinha mudado tudo. Não era mais só confusão, atuação ou tentativa de sobreviver. Era desejo. Era sentimento. Ela começou a se questionar. E se nunca mais conseguisse voltar para seu corpo original? E se essa fosse a vida dela agora? Uma vida onde ela se apaixonava, aos poucos, por alguém que não sabia que ela não era quem dizia ser? E mais importante, o que aconteceria quando ele descobrisse a verdade? No final do ano, aconteceu a tradicional festa de gala da indústria do entretenimento japonês, com todos os artistas do ano reunidos em um único salão digno de filme. Sakura foi convidada, claro, como Yumi. E Renji a acompanharia. O salão estava decorado com luzes douradas, taças de espumante e trilha sonora ao vivo de violino. Eles chegaram de mãos dadas, ela com um vestido vermelho de tirar o fôlego, cabelo preto preso em um coque com mechas soltas, e ele num terno preto com camisa cinza que fazia qualquer um virar o pescoço. Todos os olhos estavam neles. Dançaram juntos pela primeira vez em público. Lentamente. De forma íntima. Ela sentia que o tempo parava quando ele a olhava daquele jeito. Você está maravilhosa, ele sussurrou. Ela sorriu. E você está me matando devagar. Quando o relógio marcou meia-noite, todos brindaram. Fogos de artifício estouraram. E Renji, sem pensar duas vezes, beijou Yumi em frente a todos. Um beijo calmo, confiante, nada de jogo. Naquele momento, ela esqueceu o passado, o corpo original, o segredo. Só existiam eles dois. E pela primeira vez, ela não teve medo de corresponder. Mas como toda virada mágica de dorama, o dia seguinte sempre traz o impacto da realidade. Ao acordar, Sakura encontrou Renji sentado no sofá, com um envelope na mão. Recebi isso da produção do seu antigo reality. É uma cópia do contrato de antes do nosso casamento. Tem coisas aqui que não batem. O coração dela parou por 2 segundos. Ela tentou disfarçar.
Tipo, o quê? Ele a olhou profundamente, como quem já tinha quase certeza da resposta. Tem cláusulas que você dizia odiar, mas agora parece aceitar. E tem perguntas que você sempre ignorava, mas agora responde como se soubesse tudo. Quem é você, de verdade? A respiração dela falhou. Era agora. O momento de contar tudo. Mas como você explica que acordou no corpo de outra pessoa? Que você não é a mulher com quem ele casou, mas alguém que caiu ali sem querer, e que mesmo assim, acabou se apaixonando. Ela tentou abrir a boca, mas nada saiu. Range se levantou, tocou seu rosto e disse: eu não sei o que está acontecendo. Mas espero que quando decidir me contar, não seja tarde demais. E saiu, deixando um vazio tão grande que nem todos os tapetes caros da casa conseguiam cobrir. Sakura passou a manhã inteira encarando a mala aberta em cima da cama como se ela tivesse vida própria. Dentro dela, algumas roupas, um passaporte que agora parecia mais uma mentira e a dúvida cruel que martelava sua cabeça. Era hora de ir embora? A conversa com Renji havia sido clara, mas também havia um espaço, um pedido velado: me diga quem você é. Só que ela não sabia se ele conseguiria ouvir a verdade sem se sentir traído. Como explicar que a mulher por quem ele parecia estar se apaixonando nem sequer existia mais? Ou pior, que ela estava vivendo no corpo da verdadeira Yumi sem ter ideia de como voltar. Olhou para o espelho e disse em voz baixa: você queria uma vida diferente, Sakura. Agora tem uma. Mas será que ela é sua? No fim, não teve coragem de sair. Fechou a mala, empurrou de volta pro fundo do armário e desceu. Encontrou Renji na sala, mexendo nos papéis da empresa, sério, mas não distante. Quando ela ofereceu café, ele aceitou. Quando ela perguntou como ele estava, ele respondeu. Era como se dissesse: ainda estou aqui. Mas não por muito tempo se você continuar escondendo. E ela entendeu. Ou contava tudo logo, ou perderia o que estava nascendo entre eles. Ela tentou contar. De verdade. Respirou fundo, chamou Renji para conversar no terraço, com o céu limpo e o vento batendo no rosto, cenário digno de revelação final. Ele apareceu com uma xícara de chá, os cabelos pretos bagunçados, a camiseta cinza e a expressão de quem estava cansado, mas aberto. Você queria falar comigo? Ela assentiu. Sim, tem uma coisa que eu preciso muito te contar. Ele sentou, esperou. Ela começou a explicar que depois do acidente tudo mudou, que se sentia diferente, que via o mundo de outra forma, e que existia uma razão para isso. Mas quando estava prestes a dizer eu não sou a Yumi, o telefone dele tocou. Era o estúdio. Emergência. Uma coletiva adiantada. Ele pediu desculpas e saiu correndo. E ela ficou ali, sentada, com a confissão atravessada na garganta como uma pedra. O universo, mais uma vez, interrompia tudo no último segundo. E ela começava a se perguntar: talvez a vida estivesse dizendo que ainda não era a hora. Ou talvez estivesse tentando protegê-la de perder o único homem que fez seu coração bater daquele jeito. Na coletiva, enquanto Sakura tentava agir naturalmente no meio de flashes e perguntas sobre o casal do momento, algo a incomodava. Uma jornalista puxou de lado e disse: você sabia que a Yumi verdadeira estava prestes a quebrar o contrato com Renji antes do acidente? O coração dela parou. Como assim? A repórter mostrou um print de um e-mail enviado semanas antes da batida de carro, onde Yumi dizia que não queria mais fingir, que estava cansada, que iria expor tudo. Sakura engoliu seco. Aquilo mudava tudo. A Yumi original ia acabar com a farsa. Talvez já tivesse contado a alguém. Talvez fosse esse o segredo dos bilhetes. Voltou para casa zonza, e revirando novamente a pasta de documentos, encontrou um contrato extra-assinado por um advogado chamado Takeshi Wada. Era a formalização da separação, que nunca foi concluída, porque Yumi sumiu antes. Ou melhor, trocou de corpo. Sakura sentiu as pernas fraquejarem. Tudo estava mais profundo do que pensava. E ela no centro de um plano que não era seu, vivendo um amor que não era dela, mas que agora era o que ela mais queria proteger. Naquela mesma noite, quando achava que não poderia ficar mais confusa, recebeu uma mensagem de Lee Tanaka. Me encontra no estúdio velho. Preciso te mostrar uma coisa. Desconfiada, foi. Encontrou o galpão escuro, onde os dois haviam gravado juntos tempos atrás, e lá estava ele, segurando um tablet.
Olha isso! Era uma gravação de segurança feita no dia do acidente. Mostrava Yumi saindo de uma reunião com Takeshi Wada, nervosa, falando ao celular. E a pessoa com quem ela falava era Renji. Na gravação, ouvia-se ela dizendo: "Se você não for sincero comigo, eu vou acabar com isso agora." Depois disso, ela entrou no carro. Sakura ficou em choque. Ela sabia de algo. Lee assentiu. A Yumi estava envolvida num jogo muito maior. Talvez tenha se arrependido. Talvez tenha descoberto algo sobre o passado de Renji que ninguém sabe. Sakura sentiu o estômago embrulhar. Agora ela tinha uma nova missão: descobrir o que exatamente era esse segredo. E se ele tinha algo a ver com o silêncio de Renji, e com a sensação constante de que ele escondia mais do que deixava transparecer. Sakura não conseguiu dormir. Cada cena do vídeo, cada palavra da gravação, cada olhar de Renji nos últimos dias, tudo parecia parte de um quebra-cabeça emocional. Na manhã seguinte, decidiu que precisava saber a verdade. Foi até o estúdio onde Renji gravava um comercial e o esperou terminar. Quando ele saiu, cansado e suado, ela o chamou de canto. "Renji, eu preciso saber. O que aconteceu antes do acidente? O que você e Yumi conversaram?" Ele ficou tenso. Respirou fundo. "Por que isso agora?" Ela insistiu. "Por favor." Então ele contou que a Yumi original havia descoberto que seu pai, o dono da agência, tinha manipulado a carreira de ambos desde o começo, inclusive forçado o contrato de casamento. Que o acidente de carro não foi só um acidente, tinha sido precedido por uma briga forte, por ameaças de rompimento e exposição pública. Ela queria sair, mas não deixaram. Sakura sentiu o mundo girar. "E você? O que você fez?" Ele olhou nos olhos dela, firme. "Tentei protegê-la. Mas talvez tenha sido tarde demais." Sakura entendeu, naquele momento, que o coração dele não era frio por natureza. Era só um homem tentando segurar um mundo que sempre escapava por entre os dedos. Após ouvir a revelação de Renji sobre o passado e a manipulação do pai, Sakura ficou em choque, mas também compreensiva. Ela passou a ver Renji com olhos ainda mais humanos, percebendo que por trás do homem frio de terno preto e olhar cortante havia um filho ferido, alguém que carregava culpas que nem eram suas. Naquela noite, em casa, o silêncio entre eles não era incômodo, mas carregado de significado. Sentaram no sofá, lado a lado, e ficaram apenas ouvindo o som da chuva batendo na janela. Sakura olhou para ele e disse: "Você não precisa carregar isso sozinho." Renji a olhou de volta, tocou de leve sua mão e respondeu: "Você é a única pessoa com quem eu consigo respirar." Foi nesse momento que ela sentiu que precisava contar tudo, toda a verdade sobre quem ela era, de onde tinha vindo, o que realmente acontecerá com a verdadeira Yumi. Mas quando abriu a boca para começar, o celular de Renji vibrou. Uma mensagem. Era da mãe dele. O comitê descobriu o contrato do casamento. Estão prestes a vazar. E mais uma vez, a confissão ficou presa. Como se o mundo sempre desse um jeito de impedir que o amor fosse mais simples. Sakura soltou um suspiro, e apenas disse: "Então vamos resolver isso juntos." Como parceiros. Diante da ameaça do vazamento do contrato de casamento falso, Sakura sugeriu uma ideia tão maluca que até Renji teve que rir. E se a gente assumisse tudo, mas com uma reviravolta? Renji arqueou a sobrancelha. "Você quer dizer, contar que começamos fingindo, mas acabamos apaixonados?" Sakura sorriu. "Mais ou menos isso. Mas com direito a um vídeo fofo, fotos espontâneas, entrevistas sinceras, e talvez até uma música tema. Vamos fazer o povo torcer por nós, não nos julgar." Renji riu mais uma vez. "Coisa rara. Você tá mesmo virando uma especialista em roteiros de dorama." Montaram tudo em 2 dias. Gravaram um vídeo caseiro contando que no início era apenas um contrato, sem mentir, mas que o tempo e a convivência os transformaram. "Hoje, não somos mais fachada. Somos uma história real que começou errada, mas que se consertou no coração." O vídeo viralizou de novo, mas dessa vez com apoio em peso. Fãs mandavam cartas, faziam montagens, criavam hashtags como o hashtag do contratual amor. E, no meio disso tudo, Renji olhou Sakura nos olhos e disse: "Você teve a ideia mais maluca da minha vida. E talvez,
A mais verdadeira. Com a aceitação pública e os escândalos controlados, Sakura e Renji decidiram tirar um dia só para eles, sem fama, sem câmeras, sem contratos. Alugaram um carro pequeno, colocaram roupas simples, bonés, óculos escuros e fugiram da cidade grande rumo ao interior. Pararam numa vila termal, comeram em restaurante de beira de estrada, riram de piadas bobas e tiraram fotos em frente a placas engraçadas. Era o dia mais normal que já viveram desde o começo de tudo, e talvez o mais feliz. Em uma cafeteria minúscula, ela desenhou um coração num guardanapo e escreveu: "Se essa vida fosse minha de verdade, eu escolheria ficar com você." Ele leu, ficou quieto, e depois escreveu no verso: "E se a vida real for essa aqui agora?" Aquilo foi como uma declaração sem palavras grandes, mas que acertou em cheio. Quando voltaram para casa, estavam mais conectados do que nunca. Não por causa das câmeras ou da imagem pública, mas porque, finalmente, estavam sendo quem realmente eram, um com o outro. Sakura passou a ter pesadelos com a antiga vida. Sonhava com sua própria mãe perguntando por ela, com sua melhor amiga chorando por não saber onde estava, com o espelho mostrando seu rosto original e dizendo "volta pra mim." Acordava suando, com o peito apertado. Começou a se perguntar se talvez o universo tivesse dado a ela uma chance de viver outra realidade. Mas até quando? E se o corpo da verdadeira Yumi ainda estivesse em algum hospital? E se ela estivesse viva, presa, esperando por sua vida de volta? Aquela dúvida começou a corroer sua felicidade com Renji. Porque por mais que o amasse, e ela já sabia que era amor, havia uma parte dentro dela que gritava por justiça, por verdade, por fim à mentira. Então decidiu escrever tudo em uma carta. Longa, detalhada, com datas, nomes, explicações. Deixou em uma caixa junto com o anel de Yumi e uma foto dela mesma, como Sakura. Guardou no fundo do armário, e disse para si: "Se um dia eu sumir, ele vai saber. E talvez, me perdoe." O estúdio preparava um grande evento de premiação para celebrar os atores do ano. Renji e Yumi foram indicados como o casal mais icônico e estavam cotados para receber o prêmio principal. O salão foi decorado com tons de dourado e vermelho, refletores por todos os lados, tapete estendido como se o mundo inteiro assistisse. Sakura usava um vestido vermelho com detalhes em renda, o cabelo preto preso com delicadeza e um batom que brilhava mais que as luzes. Renji estava com o mesmo terno preto que usou no dia do primeiro ensaio com ela, por coincidência. Quando subiram ao palco para receber o prêmio, os aplausos foram ensurdecedores. Mas quando deram um microfone a ela para dizer algumas palavras, algo dentro de Sakura quebrou. Ela olhou para ele, depois para a plateia, e disse: "O que vocês veem aqui é só parte da história. O que existe entre a gente é muito mais do que foi mostrado. É confuso. É intenso. Mas é real." Renji segurou sua mão e completou: "E eu me apaixonei por essa nova versão da Yumi. Ou, por quem quer que ela seja agora." Todos aplaudiram. Mas Sakura sentiu o coração apertar. Porque a cada palavra de amor, a verdade doía mais. Durante uma gravação, Sakura recebeu uma ligação estranha de um número desconhecido. "Você não me conhece, mas acho que sei quem você é. Sua vida antiga talvez não tenha desaparecido." Era um médico. Curiosa, e com o coração acelerado como se estivesse correndo por dentro, ela foi ao endereço que ele passou, um hospital afastado, discreto, com uma ala fechada para pacientes sem identificação. Lá, foi levada até um quarto onde, sob aparelhos, estava uma mulher idêntica a ela, ou melhor, a verdadeira Yumi. Mas não era Sakura quem via o próprio reflexo, era a verdadeira Yumi em coma. A enfermeira explicou que a paciente foi encontrada após o acidente, sem documentos, desacordada desde então. Sakura se aproximou, as mãos tremendo, o rosto quente, e sussurrou: "Então, você está aqui esse tempo todo." As pernas quase não a seguraram. Por fora, parecia calma. Por dentro, era como se tudo tivesse desmoronado. Agora que sabia que a verdadeira Yumi ainda existia, tudo mudava. Ela tinha tomado a vida de alguém. Um amor que não era para ser seu. E isso precisava ser consertado, mesmo que custasse seu coração. De volta para casa, Sakura mal conseguia respirar. Cada passo parecia pesado, como se seus pés afundassem no chão. Renji, ao vê-la batida, tentou conversar, mas ela apenas disse que estava cansada. Trancou-se no quarto,
Sentou na beirada da cama e olhou para a carta que havia escrito semanas antes. Ela sabia o que precisava fazer. Mas como abrir mão de tudo agora? Justo quando Renji começava a sorrir mais, a ser leve, a tratá-la como mulher e não como colega de contrato. Ela chorou em silêncio. O tipo de choro que machuca o peito, que faz o coração doer fisicamente. Lembrou dos risos, dos jantares, dos beijos, das mensagens trocadas na madrugada, dos silêncios compartilhados. Como dizer adeus a isso? Como devolver algo que não era seu, sem perder a única coisa que fez sua vida ter sentido? Mas a verdade era uma dívida. E ela sentia que já estava atrasada demais para pagá-la. Precisava contar. Precisava encarar Renji e dizer: eu não sou quem você ama, mas te amei de verdade. No dia seguinte, sem maquiagem, sem figurino, sem filtros, Sakura chamou Renji para conversar. Ele apareceu com aquela cara meio assustada, meio curioso, já sentindo que algo estava errado. Sentaram no sofá onde tantas confissões falsas haviam sido feitas. Mas essa seria real. Renji, o que eu vou te contar parece loucura, mas juro que é verdade. Ele ficou sério. Ela respirou fundo e começou: eu não sou a Yumi. Não a original. Eu me chamo Sakura. E depois de um acidente, acordei no corpo dela. Não sei como, não sei porquê. Mas essa não sou eu. O silêncio que veio depois foi o mais assustador de todos. Ele não disse nada. Nem se levantou. Apenas ficou olhando. Até que sussurrou: você está brincando comigo? Ela chorava. Queria estar. Mas tudo foi real para mim. Cada momento com você. Eu tentei contar. Várias vezes. Mas tinha medo. Ele fechou os olhos, engoliu seco, e se levantou. Me dá um tempo. Só um tempo. E saiu. E ali, sozinha, Sakura entendeu que amar alguém de verdade, às vezes significa deixá-lo partir. Os dias seguintes foram cinzas. Mesmo que o sol brilhasse, mesmo que os compromissos continuassem, a vida perdeu cor. Renji passou a dormir no estúdio. Sakura passou a evitar os cômodos em que viveram momentos bons. O gato nem aparecia mais no colo dela. Era como se até os detalhes da casa sentissem a mudança. A assessoria desconfiou de algo, os fãs estranharam o afastamento, os paparazzi começavam a especular. Mas nada disso importava. O que importava era que ela havia perdido alguém que amava, por ter dito a verdade. Um dilema cruel. Acordar todos os dias num corpo que não era seu. Ter uma vida que não lhe pertencia. Amar alguém que não sabia mais quem você era. E não poder fazer nada para mudar isso. Exceto esperar. Esperar que Renji voltasse. Que a entendesse. Que dissesse: eu te amo mesmo assim. Mas cada minuto que passava sem uma mensagem, sem um gesto, sem um olhar, parecia uma eternidade. Foi num dia qualquer, em que ela pensava em sumir, que ele apareceu. Com o rosto sério, cansado, os olhos vermelhos. Sentou no mesmo sofá onde ela havia contado tudo. Ela olhou, surpresa, mas sem falar. Ele quebrou o silêncio. Passei os últimos dias tentando entender tudo. Revi as gravações, as mensagens, as nossas conversas, cada pequeno detalhe. Ela engoliu seco. E ele sorriu, fraco. Cheguei à conclusão de que você pode não ser a Yumi, mas foi a mulher que me ensinou a amar de verdade. Ela chorou. Ele segurou sua mão. Você é Sakura. E eu amei a Sakura esse tempo todo. Só não sabia o nome. Ela tentou dizer algo, mas ele a beijou antes. Um beijo doce, lento, cheio de saudade e perdão. Eu escolho você. Não importa em que corpo. Não importa de onde veio. Eu escolho você. E naquele instante, o mundo voltou a ter cor. E ela soube que às vezes, quando o amor é verdadeiro, nem a verdade é capaz de destruí-lo. Depois do reencontro, tudo entre eles parecia mais leve, como se uma nuvem densa tivesse finalmente se dissipado. Renji passou a chamá-la de Sakura, mesmo quando estavam em público, e ela já não escondia os sorrisos tímidos nem o jeito espontâneo de falar, de rir alto, de tropeçar nos próprios sentimentos. O mundo ao redor continuava a ver a Yumi perfeita, mas dentro daquele apartamento agora vivia uma mulher chamada Sakura, que havia aprendido a amar entre tropeços e silêncios.
Eles voltaram a cozinhar juntos, a ver filmes debaixo do cobertor, a dividir planos sussurrados no travesseiro. Só que agora, sem mentiras. Renji queria saber mais sobre sua vida verdadeira, onde ela cresceu, o que gostava de comer, como era sua voz original. Ela contava tudo com brilho nos olhos, como quem finalmente podia respirar. E em troca, ele abriu o coração como nunca. Contou sobre os traumas de infância, a rigidez da mãe, a frustração por ter sido moldado como produto, e não como pessoa. Eles riam, choravam, se abraçavam. E mesmo que a situação ainda fosse surreal, uma troca de corpos sem explicação, o amor deles parecia mais real do que tudo que já tinham vivido antes. Certo dia, enquanto caminhavam de mãos dadas por uma feira de rua disfarçados com óculos escuros e bonés, Renji parou em frente a uma barraca de bijuterias. Pegou um anel de prata simples, olhou para ela e disse: "Se eu te pedisse em casamento agora, com esse anel de 500 ienes, você aceitaria?" Sakura riu, os olhos brilhando. "Mas a gente já é casado, tecnicamente." Ele balançou a cabeça. "Não. A Yumi é casada comigo. Mas você é quem eu quero de verdade." Ela parou por um instante, olhando aquele homem de cabelo preto bagunçado pelo vento, com um olhar tão sincero que fazia tudo ao redor desaparecer. "Se for com você, até um anel de papel serve." Ele colocou o anel no dedo dela, ali mesmo, entre cheiros de takoyaki e música de rua. As pessoas passavam sem saber que estavam presenciando um dos momentos mais sinceros da vida de dois famosos. Mas para eles, parecia que o mundo inteiro havia parado só para ouvir aquele sim. Não houve joelhos dobrados, nem discursos longos. Só a certeza de dois corações que se encontraram da forma mais improvável, mas mais bonita também. A notícia do casamento real entre Renji e Yumi havia voltado a circular após o pedido com anel simbólico. E por coincidência, ou talvez vontade do destino de provocar ainda mais reviravoltas, a mãe verdadeira de Sakura apareceu na sede da agência pedindo para ver a filha. A confusão foi instaurada. A agência achava que era golpe. A imprensa quis saber mais. Mas Renji, que já sabia de toda a verdade, foi até ela. Ao ver aquela mulher simples, de fala mansa, olhos doces e expressão cansada, ele soube na hora, era a mãe de Sakura. Quando ela mostrou fotos antigas, desenhos de infância, cartas que a filha escrevia, não restava dúvida. A mãe chorou ao abraçar Renji, agradecendo por ter cuidado da sua menina. Sakura, ao saber, correu até o local e quando viu a mãe, desabou. Chorou como criança. Se ajoelhou no chão e disse: "Me desculpa por sumir. Eu não sabia como voltar." Foi o abraço mais longo e mais verdadeiro que já deu. Ali, naquele reencontro, ela sentiu que um ciclo estava se fechando. Que talvez fosse hora de voltar. Mas também sabia que algo, ou alguém, aprendia ali com força. Como se a vida estivesse determinada a acelerar os finais, uma ligação do hospital mudou tudo. A verdadeira Yumi havia acordado. Sem muitas lembranças, confusa, perguntava onde estava, quem era e por que ninguém a chamava pelo nome. Sakura foi até lá. Entrou no quarto devagar, o coração acelerado. E quando seus olhos cruzaram com os da mulher na cama, foi como se dois mundos colidissem. Era estranho, surreal, como olhar para si mesma. Yumi a observou em silêncio, depois perguntou: "Você é minha irmã?" Sakura sorriu, com lágrimas nos olhos. Algo assim. Com o passar dos dias, Yumi começou a recuperar partes da memória. E então veio a conversa inevitável. Sakura explicou tudo, com calma, sinceridade e dor. A outra ouviu, chocada, mas não com raiva. Disse apenas: "Então você viveu no meu lugar, e foi feliz?" Sakura assentiu. "Fui. Mas também sofri. Me apaixonei. E agora, não sei o que fazer." Yumi segurou sua mão. "A vida é sua. Você fez por merecer." Foi a bênção que ela nunca imaginou que teria. Mas mesmo assim, a decisão ainda não era fácil. Sakura passou dias e noites em silêncio. Não falava com ninguém. Só escrevia em seu caderno antigo, desenhava em guardanapos, andava descalça pela casa tentando ouvir a si mesma. Renji respeitou o espaço. Esperou. Sabia que o tempo dela não era o tempo da mídia, nem da lógica. Até que uma noite, ela apareceu na sacada, com os cabelos soltos e o anel de prata ainda no dedo. Sentou ao lado dele e disse:
A Yumi voltou. Minha mãe também. E o universo. Talvez esteja me chamando de volta. Ele engoliu seco. E você vai? Ela olhou as estrelas. Ainda não sei. Ele se aproximou. Se for, promete que volta. Ela riu. Se for, espero que você venha comigo. E ele respondeu, então onde você estiver, é onde eu quero estar. Foi a conversa mais madura, mais triste e mais bonita que já tiveram. E naquela madrugada, dormiram juntos pela primeira vez sem promessas, sem planos, mas com o coração aberto. Porque amar também é aceitar perder, mas torcer para ganhar. Na manhã seguinte à conversa da sacada, Sakura acordou antes do sol nascer. Pegou o caderno onde vinha escrevendo todos os seus pensamentos desde que acordou no corpo de Yumi e escreveu a última página com mãos trêmulas, mas decididas. Renji, se um dia eu não puder mais te ver com esses olhos, espero que ainda lembre da sensação do meu riso. Que reconheça meu toque. Que sinta minha falta e saiba que fui real. Mesmo se o mundo disser o contrário. Eu te amei. Eu ainda amo. Dobrou o papel com cuidado. Colocou dentro do envelope junto com a pulseira que ele havia dado em segredo no dia do primeiro beijo e deixou na escrivaninha. Em seguida, foi até o hospital, onde Yumi agora conseguia andar pelos corredores e sorria para os médicos. As duas se sentaram num banco do jardim. Sakura entregou a carta. Se eu for, quero que entregue para ele. Se eu ficar, ela não vai ser mais necessária. E Yumi apenas respondeu, se ele te ama, ele não vai precisar de palavras para saber onde você está. Enquanto Sakura vivia suas últimas dúvidas, a vida do lado de fora continuava girando. A agência preparava um grande evento de relançamento da imagem pública de Yumi, agora acordada, com entrevistas agendadas, capas de revista, contratos publicitários e um convite especial para participar de um filme com Kurosawa Renji, como um casal. Seria a primeira vez dos dois como protagonistas em uma produção dramática de romance, sob direção de um nome consagrado do cinema. Mas havia um detalhe, a produção não sabia que a mulher que atuaria não era mais Yumi, e sim Sakura. Renji, ao saber da proposta, foi direto até a agência e disse, eu só faço esse filme se for com ela, com a versão que me ensinou a sorrir. O diretor, surpreso, questionou, e se ela não aceitar? Renji respondeu com os olhos baixos, então eu também não aceito. E a resposta correu como pólvora. O casal, o escândalo, a dúvida, a história por trás das câmeras. Mas o público estava do lado deles. Pela primeira vez, a indústria inteira parou para esperar uma resposta. E ela estava nas mãos de uma garota que nunca quis ser atriz, mas acabou vivendo o maior romance da telona e da vida real. Na madrugada do dia seguinte ao convite, Sakura acordou com uma sensação estranha. O corpo pesava diferente. O quarto não era o mesmo. As mãos, mais finas. O cabelo, mais curto. O reflexo no espelho, era o seu. Pela primeira vez desde o acidente, ela estava de volta ao seu corpo original. A confusão foi imediata. Como? Por quê? Quanto tempo havia passado? Olhou ao redor e viu sua mãe dormindo em uma cadeira no canto do quarto do hospital onde, aparentemente, havia sido transferida depois de tanto tempo sem explicações. Quando a tocou, a mãe acordou, sorriu entre lágrimas e disse, eu sabia que você voltaria. Sakura tentou falar, mas sua voz saía fraca. Ela não sabia se era alegria ou desespero. Ela havia voltado. Mas, e Renji? E tudo o que construíram? E a promessa de não se perderem, acontecesse o que acontecesse? Lágrimas escorreram. E no fundo do peito, um vazio. Porque o amor ficou, do outro lado. Na mesma manhã, Renji chegou no hospital com flores nas mãos e o coração apertado. Tinha passado a noite em claro, pensando em como convencer Sakura a aceitar o filme, e quem sabe, tornar aquele amor público de verdade. Mas ao chegar, foi recebido com a notícia. Yumi havia voltado. A verdadeira Yumi. E a mulher com quem ele havia se apaixonado, desapareceu. No quarto, encontrou Yumi sentada na cama, sorrindo de leve, com um brilho nos olhos que ele nunca tinha visto antes nela. Renji, obrigado por tudo. Ele apenas assentiu. Por dentro, o mundo desabava. Saiu do quarto e caminhou até o jardim do hospital. Sentou no mesmo banco onde, dias antes, Yumi havia conversado com Sakura. E lá,
Encontrou a carta. Reconheceu a caligrafia. Abriu com as mãos tremendo. E leu. Cada palavra como uma punhalada no coração. Quando terminou, apertou o papel no peito e murmurou: "Você foi real. Você foi minha." E ali, sentado sozinho, o homem mais famoso do país chorou como um garoto que perdeu sua primeira e única chance de amar de verdade. Nos dias seguintes, a imprensa tentou forçar respostas. Onde estava a nova Yumi? Por que ela havia mudado tanto e agora parecia outra? Por que Renji recusava convites, evitava entrevistas, aparecia com olheiras e respondia tudo com seco sem comentários? Os fãs especulavam. Alguns diziam que ele estava doente. Outros, que o romance tinha terminado. Mas ninguém sabia da verdade. Exceto ele. E isso doía mais do que qualquer manchete sensacionalista. Em casa, o apartamento parecia maior, mais frio, sem os bilhetes engraçados de Sakura, sem os pijamas espalhados, sem as risadas altas e o cheiro do perfume barato que ela insistia em usar. O anel de prata ainda estava sobre a mesa. Intacto. Intocável. Como se esperasse que ela voltasse a qualquer momento para colocá-lo de novo no dedo e dizer: "Tá vendo? Até com bijuteria a gente casa." Mas o tempo passou. E ela não voltou. Sakura voltou à sua antiga vida, mas nada parecia mais como antes. O quarto pequeno, as fotos antigas na estante, os objetos pessoais, tudo era familiar, mas agora também vazio. As roupas já não tinham graça. As músicas já não embalavam como antes. Ela voltou a trabalhar no café de sempre, usando o avental surrado, sorrindo para os clientes habituais, mas por dentro se sentia desconectada do mundo. As amigas notaram. A mãe também. "Você deixou parte de si em outro lugar, não foi?" perguntou a senhora, enquanto preparava chá. Sakura apenas assentiu. "Mas ele nunca vai me reconhecer. Nunca vai saber que fui eu." Tentava seguir em frente, mas tudo parecia errado. Sentia falta das brincadeiras, dos momentos bobos, até das discussões com Renji. O amor não cabia mais naquela rotina antiga. E no fundo, ela sabia, só um reencontro poderia curar o que havia ficado suspenso entre eles. Mas como reencontrar alguém que acredita que você não existe mais? Meses se passaram. Até que, num fim de tarde qualquer, enquanto limpava uma mesa no café, ouviu o rádio anunciar: "Começam as gravações do filme O Outro Lado do Amor", estrelado por Kurosawa Renji. Uma história inspirada em fatos reais, segundo o próprio ator. O coração dela parou por um segundo. A mão tremeu. Inspirado em fatos reais? Na mesma noite, procurou a sinopse na internet. O filme contaria a história de um ator famoso que se apaixona por uma mulher misteriosa que muda sua vida, mas que desaparece sem deixar rastros, deixando apenas uma carta. A narrativa era ficcional, mas tudo ali era sobre ela. Sakura sabia. Renji estava contando a história deles. Ao modo dele. E talvez fosse um sinal. Talvez ele estivesse esperando. Ela não pensou duas vezes. Pegou o primeiro trem para Tóquio, com o coração explodindo no peito. Se for destino, ele vai me reconhecer. Mesmo que agora, eu seja só eu. Chegou no estúdio no dia de uma cena pública, gravada com plateia convidada. Sakura, misturada entre os curiosos, assistia Renji atuar. Ele estava com o cabelo um pouco mais comprido, o olhar mais maduro, mas ainda era ele, intenso, elegante, com aquele jeito único de passar verdade mesmo no silêncio. Na cena, ele lia a carta da mulher desaparecida. E chorava. Não como ator, mas como homem. Sakura sentia o peito arder. Quando a cena terminou, os aplausos tomaram conta. Ela não sabia o que fazer. Então, de impulso, escreveu num guardanapo do próprio café: "Se você ainda lembra do sabor do chá de morango, me encontre na cafeteria do bairro Inata às 17 horas. Yes." Pediu para um assistente entregar discretamente. E foi embora. Sem saber se ele veria. Se ele leria. Se ele reconheceria. Às 17 horas em ponto, Sakura estava atrás do balcão do café, com o avental amarrado, o cabelo preso de qualquer jeito, mordendo o lábio e olhando pro relógio a cada 30 segundos. Os minutos passaram. 5, 10, 20. Ela já começava a desistir, achando que ele havia lido e esquecido, ou que achava que era uma fã maluca. Mas então, a porta se abriu.
O sininho tocou. E lá estava ele, de camisa simples, óculos escuros, e um sorriso contido no canto da boca. Ele se aproximou devagar. Olhou para ela como quem via um milagre. Me vê um chá de morango? Sakura travou. Com ou sem açúcar? Ele sorriu mais. Do jeito que só você sabe fazer. Ela riu. Chorou. Quase derrubou a xícara. Ele atravessou o balcão e a abraçou. Forte. Como se nunca mais quisesse soltar. Você voltou, ele sussurrou. Na verdade, eu nunca fui embora. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Renji e Sakura recomeçaram, do zero. Sem segredos. Sem contratos. Sem troca de corpos. Só os dois, de verdade. Ela largou o café, mas não a paixão por doces. Ele continuou atuando, mas nunca mais aceitou um papel sem poder ser ele mesmo. Eles compraram uma casinha num bairro discreto, com varanda de madeira e um jardim que ela cuidava como um templo. O gato preto que havia sumido, reapareceu misteriosamente. Dormia no colo de Renji toda noite. Às vezes, ela acordava assustada, achando que tudo era sonho. E ele, com a voz rouca, dizia, mesmo que fosse, eu sonharia com você todos os dias. Eles não tinham a vida mais glamurosa, mas tinham paz, amor, verdade. E isso bastava. Num sábado chuvoso, ela o chamou no sofá e disse, já percebeu que a gente viveu um roteiro que ninguém acreditaria? Ele riu. E você ainda duvida que a vida seja um dorama? Ela riu também. Não mais. Agora que tem um final feliz, sou toda audiência. O longa estrelado por Renji foi lançado sob o título Quando Te Encontrei Sem Procurar. Ninguém sabia ao certo o quanto daquilo era real. Mas o público sentia. O filme bateu recordes. Ganhou prêmios. Virou referência em escolas de cinema. Mas o que mais chamou atenção foi o discurso de Renji ao ganhar o prêmio de melhor ator. Subiu no palco, segurou a estatueta, olhou para a plateia e disse, esse prêmio não é só pelo que eu atuei. É pelo que eu vivi. Por alguém que apareceu sem roteiro, sem maquiagem, sem pose, e virou meu maior papel. Sakura, esse prêmio é seu. A câmera mostrou ela na plateia, emocionada, tímida como sempre, com o cabelo preto preso num coque bagunçado. E a plateia aplaudiu de pé. Porque sabiam, aquilo era amor de verdade. E talvez, só talvez, o mundo precise mais disso do que de qualquer atuação. Em vez de viajar para Paris, Maldivas ou qualquer destino luxuoso, Renji e Sakura escolheram fazer sua lua de mel no lugar onde tudo começou. A cidadezinha de Nata, onde ela cresceu. Alugaram uma bicicleta dupla, comeram ramen barato, compraram lembrancinhas bregas, e fizeram selfies toscas em frente a placas turísticas. Riram de tudo. De si mesmos. Dos erros. Dos sustos. Das coincidências. Você acha que alguém acreditaria se a gente contasse tudo? Ela perguntou. Ele respondeu, nem eu acreditaria, se não tivesse vivido. Dormiram num hotel simples, com futon no chão, e a única coisa cara do quarto era o amor que ocupava cada centímetro daquele tatame. Sakura, com a cabeça no peito dele, perguntou, se a gente trocasse de corpo de novo, você ainda me amaria? Ele respondeu sem pensar, até se você virasse um tanuki. Ela riu. E foi a risada mais sincera que já soltou na vida. Meses depois, num exame de rotina, Sakura descobriu que estava grávida. A notícia caiu como uma bomba fofa de amor na casa deles. Renji quase desmaiou. Tem certeza que é meu? Brincou, tentando conter as lágrimas. Se não for, vai ter que aceitar igual, ela respondeu, rindo. Passaram a preparar tudo juntos, o quarto, os nomes, os planos. Mas a parte mais engraçada era ver Renji falando com a barriga como se já fosse pai há 20 anos. Oi, bebê. Aqui é o papai. Eu fui muito complicado, mas a mamãe me consertou. Sakura gravava tudo. Cada momento. Cada bobagem. Porque sabia que aquele filho era o verdadeiro símbolo do amor que desafiou até o impossível. E sempre que ela se sentia insegura, ele dizia, nosso amor começou como uma mentira. Mas virou a coisa mais verdadeira da minha vida. O bebê nasceu numa noite calma, num hospital pequeno, com Renji segurando sua mão e dizendo, respira. Você já sobreviveu a coisa pior.
Eu. Sakura riu entre as contrações. Quando o bebê chorou pela primeira vez, eles se olharam como se o tempo tivesse parado. Era uma menina. E o nome? Yumi, em homenagem à mulher que, sem saber, havia unido os dois. A verdadeira Yumi seguiu sua carreira com sucesso, encontrou amor em outro lugar, e sempre mandava mensagens. Se cuidem, casal maluquinho. A amizade entre elas era improvável, mas real. A vida seguiu simples, doce e cheia de pequenas surpresas. Renji continuou atuando, mas nunca mais aceitou um papel sem consultá-la antes. Sakura abriu uma cafeteria, onde vendia doces inspirados em cenas do filme que contou sua história. E todo dia, às 17 horas, Renji passava lá e pedia um chá de morango, do jeito que só você sabe fazer. E ela sempre respondia, com açúcar ou com beijo. Ele sorria. Com os dois. Anos se passaram. A história deles virou livro, depois musical, depois virou lenda urbana em fóruns de internet. Você já ouviu falar da mulher que trocou de corpo e conquistou o astro mais frio do Japão? Mas para eles, nada disso importava. Porque o amor deles não estava na fama, no filme, nas entrevistas. Estava nos detalhes. No café com sabor de lembrança. No olhar que reconhecia mesmo num corpo diferente. No toque que dizia te conheço sem precisar de palavra. Sakura e Renji envelheceram juntos. Criaram filhos. Riram das rugas. Seguiram tropeçando, se reencontrando, como nos primeiros dias. E toda vez que alguém perguntava como se conheceram, ela respondia com um sorriso. Ah, é uma longa história. Mas tudo começou com um acidente, e uma mentira que virou amor. E assim, o dorama deles não teve fim. Teve vida. Gostou dessa história? Então já se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias como essa para você. Deixa o seu like, comenta aqui o que mais te emocionou, e compartilha com alguém que acredita no amor. Até quando ele vem do jeito mais maluco possível. Obrigado por assistir. Pessoal, até a próxima!